Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 177. Opiniões convencionais, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Opiniões convencionais. A multidão respondeu: tens demônio, que procura matar-te? João, capítulo 7, versículo 20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquirires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverenciais a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desamines. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Agora, com o título Opiniões Convencionais. E Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo João. A multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Consultando o Novo Testamento, aqui no capítulo que se refere esse parágrafo, nesse capítulo, no item 11, ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele.
Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. E continua dizendo: quem fala de si mesmo, ele dizendo agora, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. E continua dizendo Jesus: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Aí vem esta passagem. A multidão respondeu e disse: tens demônio? Quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais. E dessa forma a gente percebe nesse capítulo que os fariseus já estavam procurando Jesus para prendê-lo. Mas Emmanuel vai aqui nos explicar o seu entendimento, que é importantíssimo. Diz ele aqui: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Veja que nós comentamos antes, dizendo que na época de Jesus, uns achavam que ele era bom e outros achavam que ele era ruim. Na atual condição nossa hoje, parece que não mudou muita coisa. Então, por isso que Emmanuel está dizendo para que nós não... Ou seja, o que as pessoas falam a nosso respeito. E ele continua dizendo que o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Ele está nos dizendo que essa questão da nossa sociedade, que tem esse hábito de falar as questões dos outros, falar da vida alheia, isso tem uma força muito grande. Por quê? A gente vê até hoje o que aconteceu na época de Jesus. Porque se uma pessoa falava que ele era bom, o outro acreditava. Mas aquele que mentia, muitas vezes, ou era equivocado, falava que ele era ruim, ele também estava semeando o mal para os outros, convencendo os outros que Jesus era mau. E Emmanuel vai aqui enumerar algumas questões para que nós possamos refletir sobre nossas vidas. Ele diz: se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. O que ele está dizendo é que se nós toleramos ofensas com amor, ou seja, nós estamos tendo ofensas, mas nós estamos tendo amor para aquela pessoa, ele chama a nós como covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Então, se nós perdoamos sem nenhum desinteresse, sem interesse nenhum, as pessoas nos consideram tolo, porque nós deveríamos o quê? Deveríamos revidar. É o que a maioria das pessoas ainda fazem na nossa sociedade. Ele diz assim: se sofres com paciência, nega-te valor. Se nós estamos sofrendo com paciência, isto não nos nega o valor. Ou seja, nós temos o nosso valor. Então, mas para outras pessoas, eles acham que nós não temos nenhum valor. Quando a gente demonstra
que está sofrendo, mas com paciência. Nesta outra parte diz: se espalhas o bem com a abnegação, acusa-te de louco. Então, se nós estamos falando do bem para as pessoas, transmitindo para elas ideias positivas, eles estão nos acusando como louco, porque a situação está um caos. Então, essas pessoas procuram colocar aquele mal que ainda existe na nossa sociedade como se fosse aquilo mais importante do que o bem. Mas o mal nunca vai substituir o bem. Nunca. Sempre o bem vence. E diz que se adquirires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Então, as pessoas podem nos considerar que somos doentes caso eles possam ver em nós essas questões do amor sublime e santificante. É um ponto de vista da pessoa, mas nós não podemos trazer esse ponto de vista deles para nós. É isto que Emmanuel está nos dizendo. E diz: se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Então, se nós já não sabemos, se nós já não gostamos mais de fumar, de beber, de falar da vida alheia e outras coisas mais, porque já nós não temos estima para com esse tipo de coisas. Então, aquelas pessoas vão nos classificar como anormal. Ou seja, nós estamos fora do contexto da sociedade atual. Mas não é bem assim, porque o bem é mais ainda do que o mal na nossa sociedade. Mas as pessoas ainda dão muito ênfase para o mal, principalmente o noticiário da televisão. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansastes antes do tempo. Então, se nós estamos sendo piedosos, por exemplo, por uma pessoa que erra, porque todos nós erramos. Quem não errou? É aquela história que Jesus disse quando estavam querendo apedrejar aquela mulher adúltera, que na verdade ela não era adúltera, ela tinha um problema mental, mas pegaram ela como se fosse uma adúltera, que na lei atual daquela sociedade podia apedrejar a pessoa. Naturalmente a mulher, o homem não. Mas então, se Jesus foi piedoso para aquela situação, mesmo sabendo que ela não tinha culpa nenhuma, mas para o povo que estava em volta, era como se ela fosse realmente uma pecadora. Essas pessoas que hoje nos vê que nós temos piedade para com todos, pode achar que nós estamos, o quê? Velho demais. Então, cansado antes do tempo. E continua ainda: se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. A simplicidade é quando nós já temos um conceito daquilo que nós precisamos. Então, nós não temos mais vaidade, ou pelo menos estamos caminhando nesse sentido. Nós não temos preponderância, querendo ser melhor do que os outros. Isto faz com que nós possamos ser simples. Eu não fico querendo me esnobar, mostrar um carro de alto nível para sair, endividar e mostrar para as pessoas que eu estou bem.
Aliás, isso tem sido mostrado nas redes sociais que de uma forma muitas vezes negativa. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Então, dentro de uma empresa, existe hierarquia. Mas muitas vezes as pessoas querem criar problemas, não aceitar aquele que está acima dele como um cargo. Não quer aceitar o gerente, o diretor. Então, veja bem, uma empresa, para ela poder ter sucesso, é necessário que tenha o quê? Uma hierarquia. Mas aquela pessoa, elas têm possivelmente inveja e está ali querendo detonar aquela situação. Então, a ordem e a hierarquia, ela é importantíssima. E não somente na empresa, mas também em nossa casa. Porque o pai e a mãe, ele tem realmente estar na hierarquia maior a respeito dos seus filhos. Se os pais estão deixando os filhos tomarem conta, é um equívoco, naturalmente, deles. Porque enquanto eles estão na idade de criança, de adolescente, eles estão sujeitos às normas dos pais, que não somente têm essa responsabilidade de dar a educação educacional, principalmente, porque a escola normal da vida vai dar o conteúdo da técnica, do português, da biologia, de todas essas matérias. Mas o pai tem a obrigação, e a mãe também, de dar a educação como espírito eterno que ele é, que ele precisa, porque se ele não precisasse ter essa educação dos pais, ele não teria nascido com eles. Se encarnou é que precisa melhorar, está precisando melhorar. Dessa feita, é preciso que nós tenhamos essa consciência. E diz ainda que, se reverenciais a lei, aponta-te como medroso. Nós temos a lei do trânsito, por exemplo, e que nós temos que acatar. Mas eu não concordo. Bom, você não concorda, mas acontece que nós estamos dentro de um complexo de uma sociedade. Então, são inúmeros veículos. Se nós não tivermos esta lei, pessoas vão ultrapassar o sinal vermelho e que como se fosse certo, e não está certo, porque a possibilidade de ter uma colisão com outro veículo é muito grande, principalmente com motociclista. É necessário da lei para ficar uma sociedade que seja organizada. Se a pessoa fala que é medroso, isso é uma questão dele. Então, se você está num veículo dirigindo e uma pessoa fala para você passar no sinal vermelho e chama você de medroso, você fala, sou medroso sim. Isso para você, para mim não. Pronto. Ou seja, a pessoa está querendo te colocar um presente para você, dar um presente para você, ruim, mas você só aceita se quiser. Todas as pessoas que chegam até nós, elas trazem um presente, que pode ser ruim ou bom. Nesse caso, é um presente de grego, como dizem na nossa história. E continua dizendo que, se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. Isso acontece também quando na doutrina espírita, que a gente está com mais conhecimento,
Se nós somos prudentes, prudente é quando nós estamos querendo fazer a coisa certa, não sair fazendo coisas prejudicando as pessoas, e digno também. Então, desta feita, essas pessoas podem falar, assim como falaram de Jesus, é uma forma que essas pessoas têm de querer derrubar o nosso caráter. Mas nós temos que pensar que nós somos inabaláveis. Nós não vamos cair. Nesta outra parte, ele diz, no entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Ele está dizendo que essa multidão, muitas pessoas, pela voz dos seus maiorais, está ensinando o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. E ele diz que em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Ele está se referindo a essas pessoas que falam indevidamente as coisas, que diz que nesses círculos o excesso das palavras não permite ainda o reinado da compreensão. Elas não têm compreensão. Elas não despertaram para ter a sua própria compreensão. E diz ainda que é indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então ele está nos chamando para que possamos assumir isto. É indispensável que nós tenhamos que suportar a inconsciência dessas pessoas para atendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Então nós temos que ter paciência, tolerância para com essas pessoas que vêm nos trazer presentes ruins. E ele diz, não te irrites, nem desanimes. Então é para que nós possamos ficar sóbrio, não irritar, lembrar naquele momento de que a pessoa está desequilibrada. E não vamos aceitar esse presente ruim. E não temos que desanimar também. Ah, mas está tudo assim. E o mundo tem coisas boas e coisas ruins. Ainda estamos num progresso de terceiro mundo, que é provas e expiações. Nós mudamos ainda. E ele conclui dizendo que o próprio Jesus foi salvo, sem razão de ser. E ele diz para nós, na conclusão, o próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então vejam bem, se Jesus ele foi considerado dessa forma naquela época, hoje não está muito diferente. Então nós temos que perceber que, embora nós tenhamos tido, nesses 2025 anos, essa evolução, mas nós ainda estamos muito brutos. Portanto, temos que aceitar que essa lição de Emmanuel ainda vale até hoje e daqui para frente. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.